Olá, pessoal. Aqui é o professor Sérgio para essa última aula, né, do nosso livro de esse curso básico de teologia, onde estamos estudando a disciplina Apocalipse. E hoje a nossa lição trarei aqui um panorama dos capítulos 19 até o capítulo 22, né? Então, conforme eu sempre gosto de deixá-los ciente, o nosso curso é um curso básico, então há coisas que nós não temos nem tempo para discutir aqui, também não é nem a nossa proposta. No entanto, na medida do possível, nós procuramos aqui trazer sempre um material, uma aula que venha abordar alguns temas que venham trazer insights aí para que vocês possam aprofundar os vossos estudos dentro da matéria, da disciplina que nós estamos estudando. Então, na última lição, nós paramos ali no capítulo 18 e nós vimos que há um problema, né, tratado por João ali, que é o problema retratado do consumismo, né? O problema social do consumismo. Essa Babilônia aqui, que é Roma, ela é uma sociedade embriagada na luxúria, no luxo excessivo, é uma sociedade embriagada pela, pela injustiça social, né? E enquanto muitos têm, outros não têm nada. E tudo isso está desagradando ao Senhor e será fruto, sofrerá o juízo de Deus. No capítulo 19, nós vemos que é apresentado a queda da Babilônia, assim como no capítulo 18, só que de uma perspectiva, vamos dizer assim, do céu. Então, enquanto que no capítulo 18 a Babilônia cai e há uma exultação no, na terra, no capítulo 19, né, essa alegria ela é no céu. Se você fizer uma leitura linear e uma leitura pré-tribulacionista, você vai entender que esse capítulo 19 é o momento em que Cristo volta com a igreja para a batalha ali do Amargedon, para a batalha contra o anticristo e suas, seus, seus aliados que estão indo contra Israel. Agora, se você faz uma leitura cíclica, você vai entender que esse capítulo 19, que trata da queda da Babilônia, na verdade, né, esse assunto já começa ali no capítulo 14, né, onde, por meio das taças e de tudo que está acontecendo ali dos juízos de Deus, esse sistema corrompido e caído, ele é julgado e ele cai. Isso, claro, apontando para uma mensagem futurística, né? Então, o capítulo 19, ele trata de cânticos. E é uma coisa muito interessante, porque o Novo Testamento quase não tem cânticos. Há pouco cânticos, diferente do Antigo Testamento. O livro do Apocalipse é uma explosão de cânticos, né? E os primeiros 5 versículos, nós vemos aqui um cântico de exultação. Primeiro, pela justiça de Deus, que levou à queda da Babilônia, né? Um louvor dos seus servos, um louvor dos anciãos e dos seres viventes, né? E o louvor de todo o povo de Deus. Vemos que essa queda dessa Babilônia, desse sistema, desse poder maligno, é celebrado com
como um retorno pleno da glória e do poder de Deus. Então, a salvação, a proposta aqui é mostrar que a salvação é muito mais do que algo que beneficia indivíduos. A salvação, ela está relacionada com toda a obra redentora da criação de Deus, né? Da criação de Deus. Então, a partir do versículo 6 do capítulo 19, nós vemos no texto que diz que Deus já reina. E aí você pode perguntar, será que Deus já reina agora? Isso é uma pergunta muito interessante que nós devemos fazer. Então, a relação entre o reinado de Deus atual e o reinado de Deus futuro pode ser ilustrado pela visão de Isaías capítulo 6. Se lembra que eu sempre venho falando desde as primeiras aulas, para entender o Apocalipse, eu preciso ir para o Antigo Testamento. A leitura cíclica, né? Por mais que eu faça a leitura linear, em algum momento eu preciso ir para o Antigo Testamento, senão fica pedra, fica folhas soltas, palavras soltas. E a Bíblia em si, ela não é solta. A Bíblia é um texto conversa com o outro, né? Então, o reinado de Deus é e sempre foi uma realidade. Contudo, em nossa experiência presente, muitas das vezes não conseguimos ver essa realidade nem experimentá-la plenamente. Isaías precisou de uma visão extraordinária para vê-la. Além disso, de certa forma, a Babilônia, os poderes malignos por trás dela, possuem poder e formam um reino oposto ao reino de Deus. Com a queda desse reino babilônico, todo o poder retorna para o Deus Todo-Poderoso. E a experiência humana será o pleno desfrutar dessa realidade, pois todos os homens, com a queda da Babilônia, do sistema caído, estarão submissos, rendendo glória e poder a Deus, ao reinado de Deus. Por isso que nós vemos aqui que esse cântico, né, da vitória, nós vemos os servos, nós vemos os seres viventes. Então vamos lá, os servos. Servos, todo o povo de Deus, né? Nós vemos os anciões. Os anciões, eles tipificam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. E os seres viventes, como em aula anterior já falei, eles apontam para a redenção e para toda a criação. Que esses seres viventes são representados como um tendo o rosto de homem, outro de boi, outro de leão e outro de águia, mostrando a redenção de toda a criação. E aqui nós veremos que a ideia é mostrar que toda a redenção futuramente, toda a criação, né, futuramente redimida, estarão estarão submissas e rendendo glória ao Deus Todo-Poderoso, né? E o versículo 8 vai dizer que vai mostrar os santos, né, vestidos de linhos brancos, e vai trazer aqui sobre as bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro, mais uma vez, ela é apresentada como a união plena de Cristo com sua noiva. E é permitido a Cristo vestir-se de linho fino, porém não como uma vestimenta luxuosa, à semelhança da grande prostituta, que é fruto de suas injustiças, e sim linho fino, que é as obras de justiça dos santos. Muito interessante isso, né? Alegremos-nos, exultemos, demos glória a ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos, né? E aqui, então nós vemos que Cristo se veste não da roupa do luxo, do consumismo, do poder, da injustiça social que a Babilônia veste.
Cristo se veste das obras de justiça dos santos, da sua igreja. No versículo 9, nós temos uma quarta das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. O Apocalipse trabalha com 7 bem-aventuranças. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e o versículo 14. E parece que essa ceia das núpcias, né, é a inauguração da nova criação, já abrindo ou fazendo a introdução para os próximos capítulos do Apocalipse. E qual que é o pano de fundo para essas núpcias, para essas bodas? Isaías capítulo 25, versículos do 6 ao 8, né? Isaías capítulo 25, versículos do 6 a 8, que assim está escrito. Eu quero ler porque é muito importante essa leitura para nós entendermos. Ó. Neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinho envelhecidos, de comida gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse, né? Então nós vemos aqui duas coisas que anuviam a festa das núpcias e que serão retiradas. A falta de entendimento e compreensão, que é o véu, e a tristeza com a morte como sua principal causa. Então, a salvação de Deus nos encherá de uma alegria eterna. Vocês estão vendo como a importância da leitura cíclica? O pessoal fica, mas o que é as bodas e tal? E aí tem um monte de teoria. Sendo que Isaías 25, 6, 8, que é o pano de fundo, possivelmente que João utiliza aqui, nos dá explicação. Essa bodas do Cordeiro nada mais é do que a salvação plena do povo de Deus sendo concretizada com Cristo e com Deus agora reinando de forma plena por meio da queda do sistema babilônico, né? Então não tem muito que ficar inventando. Bom, então é isso. E aí nós vemos uma coisa muito interessante, né? Que João, ele, diante dessa visão, ele lança-se aos pés para adorá-lo, para adorar aquele anjo que está dando uma visão, né? E aquele anjo, né? Ele vai dizer, ó, não é para fazer isso, né? Então, João retrata tal cena como com o único objetivo de exaltar a Jesus. Não é à toa estranho que ele tenha se prostrado diante daquele que mostrou toda essa cena a ele. Porém, a fala do anjo é significativa. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda essa nova realidade do reino de Deus é muito bela. No entanto, nada disso pode ser adorado como algo separado do próprio Jesus. Toda essa realidade aponta para Jesus, portanto, ele é o único que deve ser adorado. Eu sempre digo e ensino para os meus alunos uma coisa que choca-os. O céu só é o céu porque Jesus lá está. Nunca foi o lugar, sempre foi Jesus. E é isso que o anjo está querendo trazer. Olha, tudo isso que você está vendo é glorioso, mas é porque essa nova realidade aponta para Jesus. Ele é o único que deve ser adorado, né? Continuando aqui a nossa aula, agora Cristo ele é descrito como aquele que vence a besta. Então veja que o Apocalipse ele é cheio de introduções, né? Então aqui há a introdução dessa grande vitória
E agora, nos versículos 11 em diante, é nos mostrado como que se dará essa vitória, né? E aí é aquela grande batalha que fala, né? Os exércitos reunidos, né? Versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seus exércitos. Quem é o cavaleiro? É Jesus, né? Então a descrição da Babilônia, que já aconteceu no capítulo anterior, agora aqui é vista da perspectiva da batalha do Cordeiro e seu povo contra a besta e todos os que se juntam contra ela. E claro, a diferença entre o destino da besta e do falso profeta e os demais é interessante, porque a besta e o falso profeta vão para o lago de fogo, que arde com enxofre, e que provavelmente é uma intensificação da ideia de Geena, onde se faziam sacrifícios humanos, conforme, segundo Reis 16:3, Jeremias 7:31. Já os demais, que certamente são os que faziam parte do exército da besta, são mortos e deixados para serem comidos pelas aves. Para mais, né? São comidos pelas aves. Daqui a pouco nós veremos o que isso significa, né? O que significa essa questão, né? Claro, diante disso, depois dessa batalha, nós vemos Satanás, ele sendo preso e sendo lançado no abismo, né? Então, parece que esse capítulo 20, versículo 1, é o desfecho da cena que iniciou no capítulo 9, versículo 1, com a abertura do poço do abismo. Tá vendo como é uma leitura cíclica, né? Então, então nós vemos aqui que o importante é que ele não é somente amarrado, né, dando a ele certa liberdade, mas ele é lançado no abismo que, por fim, é selado. Assim, o próprio texto indica a impossibilidade de ação, tanto pela imagem quanto na afirmação, para que não se enganassem mais as nações. E aí chegamos no milênio, né? O que é o milênio? A interpretação de Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 10, é uma das mais polêmicas de toda a Bíblia. A dificuldade de interpretação desse trecho revela desafios hermenêuticos com relação ao livro como um todo. Uma questão importante é a cronologia dos capítulos. Enquanto alguns sustentam uma interpretação linear, todas as cenas dizem respeito a acontecimentos diferentes, a partir de um futuro mais próximo até um futuro mais distante, outros sustentam a ideia de ciclos, uma sequência de cenas que apontam para os mesmos acontecimentos, vistos de perspectivas diferentes. A interpretação de ciclos, a partir do próprio Apocalipse, parece adequada, parece ser mais adequada, pois, por exemplo, a cena da vitória divina se repete algumas vezes. Capítulo 19, que acabamos de ler. Por exemplo, se repete no capítulo 7, versículos 9 a 17, capítulo 11, do 15 ao 19, e o capítulo 19, do 1 ao 10. Então, nós temos 4 narrativas, as 4 retratando a vitória da cena final de Cristo. No capítulo 20, do 1 ao 10, não parece retratar de novo a vitória divina, pois é seguida textualmente pela ação de Satanás, versículos 7 e 10, e por um último julgamento, versículos 11 a 15. Por isso, sustentam-se 3 linhas interpretativas para o milênio: pré-milenarismo, amilenarismo e pós-milenarismo. Alguns estudiosos, apesar de sustentarem uma das linhas, reconhecem a legitimidade das outras. Isso deve servir de alerta para que não se fundamente todo o pensamento teológico nestes poucos versículos e não se defenda com tanto ímpeto esta ou aquela linha hermenêutica. Para tanto, vale lembrar que o texto começa com a típica introdução de uma visão. Rai Eidon. Eu vi.
Isso torna improvável o estabelecimento certo de uma ordem cronológica. A partir do capítulo anterior, que já apresentou a destruição da Babilônia, o julgamento da besta e o seu reino e a vitória divina. Agora, uma coisa muito interessante que nós temos que falar aqui do milênio é, seja qual for a linha, o número 1000 ainda deve ser entendido de forma simbólica e não literalmente, devido ao próprio gênero da literatura apocalíptica e da profecia. E o 1000, dentro do gênero apocalíptico profético, ele representa completude, completo. Logo, fala-nos de um reino completo de Cristo, né? De Cristo. Tem algumas coisas interessantes nessa leitura. Feita essa introdução sobre o milênio, eu não quero entrar aqui em debate, só apresentei para vocês as três visões, as três linhas, e conforme o próprio texto grego, né, Kai Eidon, eu vi mostrando que é uma visão, fica muito difícil defender uma e se apegar a ela, sem notar que há veracidade nas outras linhas, né? Mas temos aqui algumas questões interessantes, né? Temos aqui a primeira ressurreição, né? A ressurreição dos versos 4 e o reviver do verso 5 deve se referir ao mesmo tipo de acontecimento, ou seja, a ressurreição literal do corpo. Se o grupo de fiéis for somente os mártires, então fica de fora da primeira ressurreição todos os seres humanos crentes e descrentes, menos os mártires. Isso é importante porque há uma linha que defende que essa ressurreição ela é simbólica. E não, acreditamos que ela, pelo próprio texto grego, que ela seja literal, né? Que ela seja uma uma ressurreição literal, tá bom? Chegamos aqui no juízo final. O juízo final, ele vem como um tipo de julgamento somente para comprovar, né, a culpa desses que serão julgados ali, né? Os livros abertos remetem a Daniel 7:10 e dizem respeito à história escrita, relatórios sobre cada indivíduo, enquanto que o livro da vida parece referir à lista dos fiéis. O julgamento é feito segundo as obras, né? O problema da relação entre salvação pela fé ou pelas obras, o julgamento pelas obras, se dá por uma redução do julgamento divino à salvação do indivíduo. Existem muitas referências no Novo Testamento sobre o julgamento pelas obras. Em Apocalipse, a ideia de obras certamente tem que ver com a fidelidade a Cristo diante da Babilônia ou da besta. Tem grandes implicações de comportamento moral e não somente religioso. No fim, a ideia não é a de salvação da alma, e sim de pertencimento ao reino de Deus ou ao reino da besta. Os julgamentos das obras revelará a qual reino cada indivíduo pertence. Aqueles que não pertencem a Cristo serão jogados no lago de fogo, né? Que ao fim do julgamento, morte e o Hades, mundo dos mortos ou inferno, assim como todos os que não estão escritos no livro da vida, são lançados no lago de fogo. Esse é o episódio que revela o juízo eterno de tudo que é antagônico a Deus e ao seu reinado. Então, de agora em diante, as visões penetram plenamente na realidade redimida e restaurada. Capítulo 21 e 22, nós temos aqui uma realidade de um novo céu e de uma nova terra. E essa expressão, ela abrange toda a criação e não deve ser entendida como referente ao céu onde Deus habita, a terra onde os homens habitam. A expectativa da redenção do ser humano e de toda a criação perpassa a Escritura, né? A Escritura desde o Gênesis até as suas últimas páginas. Os profetas já anunciavam o reino de Deus
caracterizado por uma terra transformada. Isaías capítulo 11, versículo 6, 9, Joel 3, 18, Amós 9, 3, 15. Mesmo assim, essa expectativa no Antigo ainda não descreve a plenitude que se verifica aqui no Apocalipse, pois Isaías ainda cita o pecado e a morte quando fala da nova criação. Isaías 65, 17 e 20. Entretanto, o ensino bíblico quanto ao local onde deveremos viver nessa nova terra, ou nessa nova ordem, é bem claro. Somos destinados a ser criaturas redimidas que vivem na terra. O propósito de Deus é nos dar um corpo transformado para vivermos em uma terra transformada. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Nas visões do livro do Apocalipse, a destruição foi da cidade forte, a Babilônia, como símbolo do domínio humano, a sociedade e hostilidade a Deus. Em nenhum lugar há uma destruição da terra como criação. Assim, o passar do primeiro céu e da primeira terra não deve ser entendido como o fim dessa criação, mas fica claro que a ideia aqui é mostrar que esse sistema atual de rebelião contra o Deus eterno será destruído, ele passará. E no na nova terra, agora haverá um novo governo, que terá Cristo como o cabeça. E os homens renderão a Deus toda a glória, né? Certamente, isso não quer dizer que a nova criação terá uma ecologia diferente, sem mar ou praia. Tanto no Antigo quanto em Apocalipse, o mar deve ser entendido como um símbolo do caos, que vai do mar que emerge a besta, que peleja contra os santos de Deus, aqui como o mar que emerge as grandes bestas de Daniel 7. Então, o mar serve de símbolo para a antiga ordem, que não terá mais lugar no novo céu e na nova terra, e também são vistos em termos de realidade uma nova ordem, e não em termos de fim da matéria ou de uma ecologia ou geografia totalmente diferente. Nós vemos que vai dizer que a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce do céu. E ela é descrita como um tabernáculo, né? O que isso quer dizer? Isso quer mostrar o seguinte, que agora Deus, no seu último ato de soberania, agora vai por fim aos reinos dos homens e ele mesmo habitará nessa nova terra e nesse novo céu. Essa nova sociedade agora terá Deus como seu centro. Por isso que é falado no versículo 3, né, que o tabernáculo de Deus está entre o seu povo. Né? E aí, para nós finalizarmos aqui essa aula, a Nova Jerusalém ela é descrita em tons esplendorosos, mostrando que a nossa nova cidade, o nosso novo lar, será um lar glorioso, cheio da presença do nosso Cristo. E o versículo 22 vai nos mostrar que teremos acesso à árvore da vida. Olha que interessante. O Gênesis, no capítulo 3, ele começa com a criação, depois tem a queda do homem, e vamos dizer assim, agora o homem proibido, tendo proibido o seu acesso à árvore da vida. O Apocalipse basicamente finaliza com o homem tendo acesso à árvore da vida, né? E é interessante que essa árvore da vida fala da nossa imortalidade que alcançaremos ali na nossa nova morada, no novo céu e na nova terra que habitaremos. E o livro do Apocalipse, ele finaliza dizendo o seguinte, que certamente o Senhor virá, né? E é interessante que ele diz que ele vem. Note que esse vem, ele mostra, ele está de uma forma mostrando que não tem uma outra alternativa. A alternativa de Deus é Cristo vem. Cristo vem, ele já está vindo, ele já está à porta.
Eu espero que você possa ler e estudar o Apocalipse de forma séria, sem, sem teorias de conspiração, porque o que ficou muito claro para nós nessas poucas 5 aulas que nós tivemos aqui é que o Apocalipse ele é um livro rico em simbolismo, sim, mas acima de tudo, ele é rico na sua mensagem, ele é rico quanto ao conteúdo que o Senhor quer que nós estudemos. Então, para você, aluno desse curso, você que vem acompanhando as nossas aulas no YouTube, a minha proposta é que você venha estudar o Apocalipse de forma profunda, responsável. Caso você queira aprofundar esses estudos, eu tenho um curso específico sobre o gênero. E é isso daí, pessoal. Deus abençoe. Coloque na descrição do vídeo as suas dúvidas e até mais.